Uma pessoa que não obedece à sua autoridade, o sinal vermelho de Deus estará sobre ele. Porque se essa pessoa com corpo natural não obedece às autoridades que também estão com seus corpos naturais, naturalmente, essa pessoa, ao receber um corpo glorificado, também não obedeceria. Portanto, Deus estará lá no final da fila, representado por suas autoridades. Ao ver a mim, é o mesmo que ver o Pai. Chegar até a mim é o mesmo que chegar até o Pai. Isto é um princípio. Ao chegar até diante da autoridade de Deus, é o mesmo que chegar diante de Deus. Então ninguém entra na cidade invadindo, só entra com a autorização da liderança que está na porta. Aí, ao fazer o acompanhamento, o teste, cadê a autoridade? Você é filho de quem? Você chegou até aqui debaixo de qual autoridade? Não, eu não tenho, porque os tempos mudaram, porque as coisas ficou modernas. E aí você vê lá, e ficarão de fora. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo nós queremos estar falando a respeito da autoridade, para que você possa receber luz e entender a importância das autoridades, para que você possa enxergar qual é o interesse do inimigo de Deus, do inimigo das nossas almas e dos inimigos da humanidade, os inimigos da ordem, do bem-estar e do equilíbrio, o porquê que eles atacam as autoridades. Capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 1, está registrado assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra a Deus e a sua instituição. Aqueles que assim procedem traz condenações sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem, e ela vos exaltará, pois a autoridade é serva de Deus para o bem comum. Mas se você pratica o mal, tenha medo dela, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir aqueles que praticam o mal. Portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência e de senso comum e de justiça. É por isso também que você paga imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicada a esse trabalho. Dê a cada um o que é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A princípio, é bom destacar que aquelas pessoas que atacam as autoridades são a mesma que atacam sobre os dízimos no que se diz respeito às autoridades eclesiásticas, como também são aquelas que negam impostos para as autoridades governamentais naturais. Assim como aqui em Romanos capítulo 13, está a ordenância a respeito das autoridades governamentais, Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7, fala que nós devemos obedecer nossos pastores, em algumas versões, vossos guias. E no verso 17 do mesmo capítulo 13 de Hebreus, fala que as autoridades eclesiásticas, os guias ou os pastores, eles velam pelas almas. E aqui Romanos claramente se conclui dizendo: se você não é capaz de respeitar, de honrar, de reconhecer as autoridades físicas, as autoridades governamentais que está próximo de você,
jamais você terá a capacidade de honrar, de reconhecer a autoridade de Deus. Seja amor, seja honra, seja obediência, que se manifesta ao que está próximo, este comportamento revela o mesmo comportamento que a pessoa terá ou teria se Deus estivesse próximo dele. É este o comportamento que será registrado a respeito desse indivíduo. Você precisa entender que a autoridade é o primeiro fundamento para a vida. É dela, da autoridade, a responsabilidade de preservar a ordem, de preservar os princípios e fundamentos da vida, de fiscalizar o fundamento da vida, para que no percurso não se perca e assim os filhos se tornarão diferente do seu progenitor, do seu criador. Então, quando a autoridade foge dos seus padrões ou quando não existe autoridade, as pessoas perderão a sua referência com Deus, a sua referência com o Pai, e assim naturalmente essa pessoa se perderá para sempre. Outra responsabilidade da autoridade é exatamente puni-lo em defesa da ordem, em defesa do que é correto. Por isso, a autoridade também tem a obrigação de ser um modelo, de ser um exemplo a ser seguido. A autoridade, dentro do papel que ela tem, ela está autorizada a corrigir, a eliminar comportamento e até agentes que, porventura, não se ajuste, não se submeta à sua autoridade e à sua liderança. Os filhos rebeldes de um pai, os filhos rebeldes de uma sociedade que assumidamente é rebelde, não aceita a liderança, seja do pai, seja do pastor, seja da autoridade governamental, essa autoridade irá prestar conta, porque é dele a responsabilidade. Ele deixou esse galho errado, galho rebelde, galho bruto, nascer, se fortalecer e dar outros frutos semelhantes a ele. É por isso que tem a parábola que Jesus contou lá em João 15. Todo galho que der fruto, o Senhor o limpa para que dê mais fruto ainda. E no mesmo tempo, na mesma operação, no mesmo momento em que Deus está limpando os galhos bons para que esses galhos dê mais fruto ainda, na mesma operação está cortando os galhos ruins, e olha o destino final dos galhos ruins. É o fogo, a dor e o sofrimento eterno. Geralmente esse espírito, esse comportamento é exatamente porque essas pessoas não querem, não se sujeitam às autoridades, porque elas temem as autoridades, exatamente porque elas são rebeldes. E por elas temer as autoridades, por elas ser rebeldes, elas atacam as autoridades. Porque a autoridade fortalecida, isto significa dizer que os rebeldes terão problema. Problemas que eles não querem, por isso que eles atacam. Deixe porventura o nosso país passar um mês, não vou dar muito tempo não, um mês, seja um estado, seja uma cidade, passar um mês sem uma autoridade para que você possa ver o estrago. Porque sem o temor de uma autoridade, os rebeldes, eles farão festa. É comum as pessoas que não compreendem isso, a importância, tudo que está por trás de uma autoridade, eles falarem mal da autoridade. Fala mal das autoridades eclesiásticas, que são os pastores, fala mal do presidente, fala mal do governador, fala mal das autoridades policiais. Agora, deixa esses policiais passarem 30 dias sem estar combatendo para você ver se você tinha paz. Você não teria paz. Você seria destruído. Porque não há a menor possibilidade de manter-se a ordem se não tiver uma autoridade fortalecida com poder e com autoridade para colocar as coisas em ordem. Você precisa entender o seguinte: os créditos e os débitos de uma pessoa é construída não diretamente com Deus, mas diretamente com as pessoas que nós nos relacionamos na vida. Por isso, nosso Pai,
é a primeira testemunha que vai estar a nosso favor ou contra nós, que é o primeiro fundamento para que viva. Filho, obedeça a vossos pais para que viva. Então nós devemos entender que a nossa salvação depende de tudo isso. Uma pessoa que é desobediente ao seu pai, às autoridades, ao pastor, pode ter certeza, o sinal vermelho de Deus estará sobre essa pessoa. Porque se essa pessoa num corpo natural é desacatadora, desobediente ou rebelde às suas autoridades que estão também no corpo natural, se porventura ela recebesse um corpo glorioso, um corpo de anjo, que este é o benefício maior daqueles que herdarão a salvação, é óbvio que ela também seria desacatadora, desobediente às autoridades, semelhante a ela, estaria com os corpos glorificados. Então, essa pessoa seria um problema para o reino futuro de Cristo. Por isso, o sinal vermelho de Deus estará sobre todos aqueles que nesse corpo físico é rebelde, desobediente às suas autoridades humanas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então observe o seguinte: trono tem a ver com autoridade. Então essa descrição de João aqui, a propósito, você deve entender que Apocalipse começa e termina dizendo que este livro é digno de confiança, é digno de credibilidade, bem-aventurado, feliz, não só os que ouviam a respeito do que está escrito nesse livro, como aqueles que obedecessem esse ensinamento. Lembrando que foi o próprio Jesus, seu corpo glorificado, que revelou essas verdades para João. Você vê um trono, e João vai ver sentado nesse trono aquele que é o maior de todas as autoridades, que é exatamente aquilo que Romanos 13 diz, que não há autoridade que não venha de Deus. Ou seja, se alguém tem autoridade e esse alguém não recebeu diretamente de Deus, essa autoridade ela é falsa. Ela é uma autoridade opositora a Deus. Que é por causa disso que João viu um trono e uma pessoa sentado nesse trono. Verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe, sardônia, um arco celeste aparecendo, uma esmeralda, circundava o trono, estava ao redor do trono, e ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Então perceba aqui, um trono maior, uma autoridade maior, e 24 tronos menores. Aqui você precisa entender a fonte da autoridade, a origem de toda a autoridade. Esses 24 tronos menores, porque obviamente estaria sentado neles também 24 autoridades menores, mas que receberam da fonte, do superior. E assentado neles havia 24 anciões, ou líderes. Eles estavam vestidos de branco e tinha na cabeça coroa de ouro. A descrição da cidade, a Nova Jerusalém, em que Deus irá morar com o seu povo para sempre, a descrição dela é que há 12 portas e 12 fundamentos. Em cada uma das portas estão os nomes dos 12 patriarcas do tempo, os descendentes de Abraão, a origem do povo judeu. E os fundamentos da mesma cidade estão o nome dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Esses 24 tronos ou cadeiras, 24 líderes, corresponde às 12 tribos, seus liderados, suas lideranças, e aos 12 apóstolos. Aqui também já se vê as duas testemunhas, aqueles que representavam a lei de Moisés e aquele que representa o Cordeiro, aquele que representa a graça. Assim como Jesus, Paulo e todos os apóstolos falaram que nós deveríamos nos apoiar a nossa fé nos fundamentos dos profetas e dos apóstolos. Aqui se vê as 24 autoridades, 24 tronos. Aqui já se vê também as duas linhagens de testemunha, ou as duas testemunhas, os 12 patriarcas
e os 12 apóstolos, mostrando assim que eles estavam ao lado da cadeira principal do trono principal, que é Deus. E aqui em Apocalipse capítulo 4 começa João dizendo que viu o céu aberto para mostrar o Senhor Jesus. Disse assim: quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Eu sou a porta. Esse eu sou a porta era o Emanuel, o Cristo humanizado. Porque essa incumbência de pregar o evangelho não foi dado para anjos. Portanto, anjos não podem julgar seres humanos. Quem irá julgar seres humanos são aqueles que passaram pelo processo de ter carne e sangue, como Jesus e todos os apóstolos. Verso 5: do trono saíram relâmpago, vozes e trovões, diante dele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Verso 6: também diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como por trás. Capítulo 4 e o verso 10. E os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. E eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas as existem e foram criadas. Então veja o que essa passagem está assegurando. Está mostrando aqui a prestação de conta no tocante à responsabilidade recebida. É aquilo que Jesus falou lá na parábola dos talentos. Ele delegou o talento para um grupo de pessoas e aqueles que reconheceram e cuidaram bem, zelaram e multiplicaram, receberam como recompensa compatível com aquilo que produziu. Então você vê aqui os 24 anciões, os 24 líderes, reconhecendo e devolvendo para Deus, que é todo poderoso, a origem de todo poder, devolvendo a sua autoridade, devolvendo a sua responsabilidade. Mostrando com isso o reconhecimento. Aqui é um princípio, amigo. Todos prestarão conta com Jesus e o Senhor Jesus prestarão conta para com Deus. Esse assunto é muito importante você entender, porque existe um punhado de pessoas que faltaram aí, que com certeza saíram antes do terminar da missa, que tem ferido este que é o princípio fundamental para a vida, dizendo que o homem não tem que prestar conta nenhuma com outro homem, sim diretamente com Deus, quebrando esse que é o principal vínculo da hierarquia. Está escrito a respeito do amor, que é o dom supremo. Aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso, nele não há verdade. É só transportar para o assunto aquele que diz que é obediente a Deus, mas não é obediente às suas autoridades, é mentiroso. Você precisa entender que credibilidade ou débito que você constrói para com Deus é construído no relacionamento de líderes e liderados, de pais e filho. Olha o que está escrito aqui em 1 aos Coríntios capítulo 6 e o verso 2. Vocês não sabem que hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas menores? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então você primeiro precisa entender que nós, como seres mortais, como seres frágeis, como seres que não somos autossuficientes, nós precisamos da proteção do papai, nós precisamos da proteção de Deus. Então você precisa primeiramente enxergar a autoridade como aquele que, através do qual você tem a oportunidade de se aproximar de Deus, que portanto ser protegido por ele.
Então você precisa entender que quando Deus diz para você obedecer, e essa autoridade, porventura, seja uma autoridade opressora, maior do que a autoridade, é Deus que mandou você obedecer a essa autoridade. Que se essa autoridade for uma autoridade opressora, tudo que essa autoridade fizer com você, Deus tem poder para tirar essa autoridade, para apagar essa autoridade. Por causa da opressão sofrida e do abuso de poder, Deus destruiu o orgulho do rei da Babilônia. E isso está na Bíblia dizendo que assim também nós somos pedra de tropeço quando nós somos fiéis, que para obedecer a palavra de Deus nós nos submetemos a uma autoridade. Deus destruirá essa autoridade, que se a autoridade for desonesta, for opressora, e quem está abaixo for desobediente, não dará esse testemunho favorável para que Deus entre em ação, que portanto assim essa autoridade terá vida longa, porque não existe testemunho justo para que Deus possa tomar a causa. Portanto, quando a autoridade é opressora e abaixo dessa autoridade tem uma pessoa obediente, Deus toma partido para si. Isso cabe na hora da submissão que a palavra de Deus pede para que a mulher seja submissa ao seu marido, como também na hora de nós obedecermos às leis descritas pelas autoridades terrenas, como também no que se diz respeito às autoridades eclesiásticas, porque é bem verdade que há muitas pessoas despreparadas, muitas pessoas desequilibradas que estão nos púlpitos das igrejas cometendo todo tipo de injustiça. É bem verdade, mas você precisa colocar isso no seu coração. Seja na hora de produzir um testemunho favorável ou na hora de produzir um testemunho desfavorável para Deus, você só produz a partir através na figura das autoridades terrenas, das autoridades eclesiásticas e das autoridades conjugais. Então, por não entender isto, é que muitas pessoas têm ferido esse princípio que é um dos princípios fundamentais na Bíblia. A propósito, no tocante a pai e filho, a Bíblia diz assim: filho, obedeça a vossos pais para que viva, porque este é o primeiro mandamento com promessa. O que de fato essa palavra está dizendo é: filho, de todas as coisas certas que você deve fazer para viver, para ter uma vida longa, a mais importante de todas é obedecer ao seu pai, porque o primeiro relacionamento desse filho com Deus é a partir através da figura do pai. Porque aquele que é desobediente ao pai é o mesmo que é desobediente às autoridades, aos pastores, como também a Deus. O filho que é obediente ao pai é o mesmo que é obediente às autoridades, ou são os mesmos que são obedientes a Deus. Se eu lhe perguntar, Deus é poderoso? Deus pode lhe proteger? Deus pode proteger a sua casa, a sua família? Deus pode proteger a sua vida? Deus pode proteger a sua saúde? Pode sim. Em Salmo 91 está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e essa pessoa não será atingida. Não tem que temer espanto noturno, nem seta que voa ao meio-dia, e nem nada. Por quê? Porque aqui está os benefícios daqueles que estão debaixo da autoridade. Por quê? Porque o Pai, sendo maior, não permite que o mal entre, invada aonde ele, Deus, é sua autoridade. Por isso você vê o próprio Deus dizendo: não temas que eu sou contigo, reduzido a nada serão todos os que contenderam contra ti. Aí você vê todos os dias pessoas perecendo, pessoas sofrendo, pessoas sendo atrofiadas, pessoas sendo invadidas, pessoas agonizando. Por quê? Porque elas não entenderam que a condição para estar debaixo da proteção de Deus, no esconderijo do Altíssimo, é estar debaixo da obediência daqueles que Deus colocou para ser responsável pela sua alma. Obedecei vossos pastores, porque eles velam pela sua alma. É o que está escrito em Hebreus 13, verso 7, como também no verso 17.
Então a razão que a maioria das pessoas estão atrofiadas, estão feridas, estão sendo saqueadas, a maioria se dizem crer em Deus, mas elas não entenderam que elas só podem produzir obediência, o que corresponde a estar debaixo da proteção de Deus, se estiver na obediência às autoridades que Deus colocou para lhe representar. A gente, ao conhecer a história de Israel, a gente sofre em ver o quanto o povo de Israel foram massacrados durante a história, foram oprimidos, foram destruídos, quase totalmente dizimados. E a gente se pergunta, meu Deus, por que o Senhor permitiu isto? Esse povo não é o povo que o Senhor escolheu para ser modelo? É o povo que o Senhor escolheu para a parte dele mostrar a sua bondade, o seu poder? Sim, estude Atos dos Apóstolos, para que você possa ver o nível de crueldade, de desobediência e de falsa testemunha e de perversidade, de mentira e de engano que esse povo fizeram contra as testemunhas do Senhor Jesus, contra o discípulo do Senhor Jesus. Veja na própria história de Jesus como o povo de Israel foram cruéis, foram desumanos, foram desonestos, foram falsos testemunhas para com Jesus. É por isso que Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas e apedrejam aqueles que Deus enviou. Então a consequência é só ler a história do povo de Israel, porque se afastou de Deus. Para que nós entendamos também que é o mesmo que irá acontecer quando nós nos afastamos de Deus. E nós nos afastamos de Deus quando nós perdemos a referência com as autoridades. Quando Deus pede para você obedecer à autoridade, não é para você ser escravo da autoridade, não. É para você reconhecer a autoridade, para você honrar a autoridade. As viúvas dos ministérios de Elias e de Eliseus foram honradas por quê? Porque honraram os seus profetas. Então Deus tem poder e Deus quer cuidar de você, cuidar da sua família, fazer com que você atravesse nesse mundo cheio de predadores sem ser afetado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Ele mesmo, Deus disse em Isaías 54, foi eu que fiz o ferro, que também fiz o ferreiro. E o ferreiro usou a inteligência e fez uma arma. Mas qualquer uma dessas armas se levantar contra vós, em juízo vós as condenarás. Quando o Senhor Jesus se encontrou naquela praia com quase 5.000 homens famintos e a maioria deles enfermos, olha só, o cuidado de Jesus fez multiplicar os pães no deserto, e você encontra lá. A primeira coisa que comoveu Jesus foi que havia muito enfermo dentre a multidão. A primeira coisa que ele fez foi curar os enfermos. É isso que ele quer fazer com todos os seus filhinhos que estão debaixo da sua autoridade, que estão na sua presença. E estar na presença de Deus é estar no reconhecimento das autoridades constituídas por ele. O povo que saiu do sistema, que saíram de debaixo da opressão do anticristo, que chegaram lá no deserto descrito em Isaías 35, você vê lá que logo imediatamente ao chegar no deserto, o Senhor Deus curou os surdos que havia, curou os paralíticos, curou os coxos, sarou o corpo das pessoas, mostrando assim que é isso que ele quer fazer com todos aqueles que estão debaixo da sua cobertura, que estão na sua presença, que estão debaixo da sua autoridade. No próprio Senhor Jesus está escrito a respeito dele que ele percorria as aldeias, as cidades, curando e libertando todos os oprimidos do diabo. É isso que Deus quer fazer com todas as pessoas que se aproximam dele. E você só poderá se aproximar de Deus se aproximando e respeitando as autoridades. Deus não pede para você ser escravo das autoridades, não. Deus pede, Deus quer que você reconheça as autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Aí tem um bocado de pessoas que não tem noção do que eles estão falando, que não assistiram a missa nem a metade, saíram antes do termo, estão por aí ferindo esse princípio que é um dos princípios fundamentais ou mais fundamental para a subsistência humana. É só você pensar que você chega a essa conclusão. Uma casa que não tem uma liderança, nessa casa não há paz, nessa casa há desordem, nessa casa é bagunça.
desde as maiores instituições como a menor. Pode ser um botiquinho, se não tiver um responsável, se não tiver uma autoridade que coloca as coisas em ordem, aquilo vira uma bagunça. Seria impossível trazer e implantar o reino de Deus, convencer pessoas, ganhar almas, se não tivesse autoridades que organizasse e que mantesse a ordem, como também punir os rebeldes, porque esse é o papel da autoridade. Inclusive é isso que diz lá em Romanos capítulo 13. Portanto, Deus estará lá no final da fila, representado por suas autoridades. Grande será a surpresa desses camaradas e procurar entrar no céu em uma das portas, aonde se encontra um dos 24 líderes, e ouvir deles o seguinte: deixa eu procurar aqui a sua linhagem. Grande é a surpresa dele ao ouvir: olha, o que está constando aqui é que você resistiu às autoridades, você desprezou a importância das autoridades, você foi rebelde às autoridades. Então imagina esse camarada batendo em todas as portas e ele decide: então deixa eu ir lá falar com aquele que está sentado no trono maior. E com certeza ele irá denunciar para o Todo-Poderoso o que ouviu lá das autoridades das portas, e o Todo-Poderoso dizer para ele: você me desacatou, você me resistiu, você foi desobediente a mim. Não, Senhor, o senhor está enganado, nós nunca se encontramos, não. E com certeza o Todo-Poderoso irá dizer assim: eu que estou sentado aqui nessa cadeira, sou o mesmo que você desobedeceu e enfrentou quando estive lá no meu templo, porque cada autoridade é minha casa, é minha morada. Quando você desobedeceu, enfrentou, desacatou, diminuiu, você fez isso a mim. Você não fez isso apenas à autoridade física. Ninguém poderá chegar até esse trono visto por João, mas as pessoas conseguem chegar até as autoridades constituídas por Deus. E ao chegar até as autoridades constituídas por Deus, é o mesmo que chegar diante de Deus. E ao chegar diante de Deus, tem a sua proteção. Nenhum mal invadirá o território protegido por Deus para atingir aqueles que estão guardados por Deus. Que foi exatamente por isso que o Senhor Jesus foi o nosso Salvador. Ele foi o nosso Emanuel. Ele foi a imagem visível de Deus que é invisível. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao chegar até mim, é o mesmo chegar ao Pai. Foi esse o discurso de Jesus de João 14. Filipe perguntou: Senhor, mostra-me o Pai. Disse Jesus: Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e você ainda não compreendeu que eu sou a humanização de Deus? Porque eu sou a imagem visível de Deus que é invisível. Você não pode chegar até lá aonde Deus está na sua forma original. Portanto, ao ver a mim é o mesmo que ver o Pai. Chegar até mim é o mesmo que chegar até o Pai. Isto é um princípio. Ao chegar até diante da autoridade de Deus, é o mesmo que chegar diante de Deus. Repito, esses camaradas por aí que atacam esse que é um dos principais princípios da eternidade, do cristianismo e da vida, eles não sabem o que faz. São mentalidades malignas, caídas, que não têm a menor noção do que eles estão dizendo. E infelizmente você encontra muito na internet. Porém, a internet não tem culpa. Há muitas pessoas boas também na internet ensinando conhecimento que também irá fazer uma grande diferença. Cabe você separar o joio do trigo, reter as coisas boas e excluir as coisas ruins. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.